Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, entrando na nossa aula de número 5. Aula de número 5, essa disciplina que nós estamos é a disciplina Gesel 3. Ela tem um total de 6 aulas. Então, a aula de número 5 hoje é a penúltima aula. Amanhã nós teremos a última aula, também a partir das 9 horas. Hoje começamos 9h30 exatamente porque temos a live do Rav Yaakov. Mas amanhã, horário normal, 9 horas da noite. Estamos falando a respeito das ramificações listadas pelo Narmânides a respeito das proibições de Gesel. Na verdade, o Narmânides ele coloca que todas as leis entre o ser humano e seu próximo devem ser julgadas pelos tribunais das 7 leis. Logo, todas as questões entre o ser humano e seu próximo, então, entram aqui no caso dessas ramificações. São questões que envolvem a lógica, e tal como as questões que envolvem a lógica, é necessário que se estude a forma correta de estar cumprindo também, apesar de ser questões lógicas. Às vezes, a lógica em si, ela não é o suficiente como, por exemplo, de mostrar as definições e todas as regras a respeito de cumprir uma certa alahá, né? Ou seja, uma certa regra, uma certa lei mesmo das 7 mitzvot beninoa. Então, por isso, se requer que estude mais profundamente aquele assunto, e esse agora é um dos assuntos que é importante estudar também. Hoje, na aula de hoje, nós começamos a ver a respeito sobre danos, na aula passada, e essas 3 últimas ramificações ela envolvem danos. Os danos da aula passada são danos entre o ser humano e seu próximo. E agora nós vamos ver que também existe uma questão de conseguir também ser cuidadoso, né, a respeito dos danos sobre o seu próprio animal em si. Às vezes você tem um animal que está sobre a sua guarda, e se esse animal acaba ferindo uma outra pessoa, prejudicando, e essa pessoa fica acamada, ou essa pessoa, por exemplo, ela quebra algum membro, você deve, claro, indenizar essa pessoa por esse tipo de ato, já que a responsabilidade sobre os seus animais é sua. E a respeito disso, né? A respeito disso é que nós estamos entrando nessa aula de hoje sobre essa que é a 20ª ramificação da lei de Gesel, de não causar lesões e danos através dos nossos animais, que é a 21ª ramificação. Bem, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 28, você vai ver que lá está escrito: se um boi chifrar e esse boi tivesse a fama já de ser um boi chifrador tal. Esse boi, por exemplo, ele era conhecido por chifrar. No entanto, o dono não tomou o devido cuidado. Isso foi, matou alguém, né? Ou então isso feriu alguém, e aí implica a questão da indenização sobre esses tipos de atos. Por quê? O dano causado a outra pessoa, seja o dano físico, seja o dano emocional, seja o dano financeiro, isso também é uma espécie de roubo, já que se você danifica o corpo de alguém, aquela pessoa ela vai ter uma perca financeira, porque ela depende do corpo dela para poder trabalhar. Logo, esse tempo que ela vai estar ausentada do trabalho, alguém tem que indenizar a família. A família precisava daquele recurso. No entanto, já que está imobilizado, o pai da família requer um certo cuidado. Ah, eu sei, hoje tem INSS. Eu sei. Mas só que, mesmo que tenha INSS, que a pessoa receba tudo isso, mesmo que tenha tudo isso, tá? Isso não isenta a responsabilidade que aquela pessoa que se descuidou do seu animal, ela tem que arcar. Não isenta essa responsabilidade. Essa responsabilidade ela tem que ser tomada, ok?
Então, digamos que uma pessoa que ela instigaria deliberadamente o animal para causar danos ou lesões a alguém ou a algo, por exemplo, né? Digamos que ela não tome um certo cuidado com aquilo que são os animais dela. Digamos que ela tenha boi e vaca, e de repente ela não conserte a cerca dela, e a cerca dela faz limite com o vizinho. Esses bois passam para o terreno do vizinho e vão lá e come todo o capim daquele terreno do vizinho. Logo que você viu, você acabou fazendo com que os seus bois, por conta do seu descuido que deveria ser tomado, acabasse comendo algo que não pertence a você, mas pertence ao outro. Logo, isso é um tipo de roubo. Agora, digamos que você tem um cachorro na sua casa, e esse cachorro, por exemplo, é um cachorro feroz, tem a fama de ser um cachorro feroz. Mas só que você acaba não fazendo uma cerca apropriada ou murando a sua casa para que você tenha esse animal dentro do seu terreno sem que ele prejudique as outras pessoas. Qual é o normal? O normal é que o animal que você tem, ele fique adentro da sua divisa e não rompa essa divisa para fora. A partir do momento que esse animal rompe e acaba danificando fisicamente a vida dos pedestres, isso requer também uma indenização, porque foi um erro seu, correto? Temos então mais um tipo de erro mencionado. Agora, digamos que você tem um boi e uma vaca, e esse boi e a vaca ele tem o costume de chifrar. E você não toma os devidos cuidados, e esse boi está andando por aí, chifra uma criança, e pode ceifar uma vida, ou então leva alguém a ter um dos membros imobilizados. Então, isso levaria, claro, e o correto seria que você estivesse arcando com a recuperação, né? Com a recuperação em si. Então, é um dever da pessoa, tá? É um dever da pessoa tomar senso daquilo que ele precisa para ter o animal. Ela quer ter o animal, é um direito seu você ter um animal. Só que para você ter um animal da forma correta, é necessário você prover para o seu animal aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. E o animal, ele não pensa por si mesmo, então você tem que pensar por ele. Para que você pense pelo seu animal da forma correta, é necessário você estar murando ou cercando a sua propriedade, mantendo suas cercas de divisas sempre, mas sempre bem, digamos assim, bem alinhadas, de forma a estar revisadas constantemente, né? Tomar certas providências para que esses animais não possam prejudicar outras pessoas ou até mesmo outra propriedade, ok? Então, se o animal lhe atacar sem o consentimento do dono, por exemplo, quando o dono fez de tudo, mas aconteceu, este também seria considerado um pecador acidental, tá? Ou seja, por quê? Porque ele não procurou isso, mas foi um acidente. Foi um acidente. Então ele não receberia nenhuma garantia, nem tem a responsabilidade financeira. Ou seja, ele não teria que indenizar porque aconteceu. Aconteceu. É claro que isso envolve uma série de coisas. Por exemplo, você checar se não foi um erro seu, você rever realmente aquilo que o animal precisava, se ele tinha de verdade. Se você relaxou uma dessas áreas e causou dano de alguém, você tem que indenizar. Mas se você proveu todas essas áreas e ainda assim aconteceu, não necessariamente você precisa indenizar ninguém. Se você quiser, tudo bem, é uma coisa sua, mas não teria essa obrigação, já que você tomou as providências e acabou ocorrendo, que também pode acontecer. Então, apesar disso tudo aqui, o que se espera de nós, os Hassidei Ulmot Leolam? Ou seja, o que se espera dos gentios justos, dos Benei Noa? O que se espera dos justos entre as nações? Que eles ajam com cautela,
na guarda dos seus animais e assuma a responsabilidade pelas indenizações, caso causem danos ao patrimônio alheio. O Narmânides, então, sobre o comentário de Bereshit 34:13, ele vai dizer que a lei noaítica de estabelecer tribunais de justiça, ela inclui nas suas diretrizes danos semelhantes às aplicadas aos judeus e exige que os tribunais eles punam atos deliberados por dano ao próximo. Ou seja, a ideia principal aqui é que as cortes de Bnei Noa, né, possa, nos tempos em que tem os tribunais, possa, é claro, resolver sobre esses danos causados entre você e seu próximo, sobre a responsabilidade que você tem dos seus animais. Então, alguns exemplos disso, por exemplo, manter os cães dentro dos limites da residência, ou seja, da residência em si, não estou falando da casa, mas do quintal, por meio de muros, cercas, evitando então que ataques a pedestres ocorram, né? Manter bois conhecidos por serem agressivos em locais seguros e afastados das pessoas, ou evitar que seus animais invadam a propriedade alheia e consumam produtos que não lhes pertencem. Então, esses cuidados, eles sempre devem ser tomados, e como eu expliquei anteriormente para vocês, quando nós falamos sobre a lei de Gesel, nós lembramos sobre temer a Deus, e principalmente sobre o senso de ter Hashem sempre presente. Hashem sempre está presente. Se você teme a Deus, né, você, claro, isso vai estar impulsionando você fazer agir nos mínimos detalhes de segurança para que a vida do outro esteja sendo preservada realmente. Se você não teme a Deus, realmente você vai acabar procedendo de uma forma que não será muito positiva, será bastante negativa. Então, devemos tomar esses cuidados daqui relatados, ok? Então, essa foi a nossa aula de número 5 de hoje. Amanhã estaremos com a aula de número 6. Estarei abrindo agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São agora 21h47, o horário de Brasília. E quando for 21h55, a gente termina esse bloco de perguntas, ok? Lembrando que após essa aula teremos a atividade para vocês de número 5. A atividade que eu passar hoje, ela pode ser entregue até a próxima quarta-feira. Olá, gente. Então, estamos aqui na aula de hoje com a Marlene Gonzaga Novaes. Shalom, Marlene. E também com o Diário de um Poeta. Boa noite. Shalom, boa noite também. Então, gente, qualquer dúvida, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Você também pode mandar essa dúvida pelo meu WhatsApp, 79998-166878. 79998-166878. E eu estarei também respondendo, ok? Se você mandar após a aula, quando eu visualizar, assim que tiver um tempo, também estarei respondendo para você, atendendo.
Lembrando que aqueles que acompanham-nos pelo YouTube e gostaria de fazer sua inscrição para a Academia de Noé, lembrando que a partir do dia 4 de maio estaremos abrindo uma nova turma, 4 de maio, abrindo uma nova turma. É só você entrar em contato pelo WhatsApp 79998 166878. 79998 166878. Seria interessante também, pessoal, quando vocês colocarem um comentário no nosso chat aqui do YouTube, sempre colocarem a cidade também na frente. Lembrando que daqui a pouco, 10 horas da noite, aqui na nossa Academia de Noé, no nosso canal no YouTube, estaremos transmitindo a contagem do Homer. Isso, a contagem do Homer, hoje entrando na 11ª noite de contagem do Homer. Também faremos a nossa leitura e explicação do Tânia, ou seja, do Tânia. Estamos no capítulo de número 42 do Tânia, capítulo 42, e traremos também uma explicação sobre o Tânia. Nosso canal Academia de Noé é supervisionada pelo Rabino Yaakov Gerenstadt, nosso rabino do movimento Bnei Noah Brasil. Nós temos comunidade Bnei Noah em várias cidades do Brasil. Praticamente são mais de 54 centros Bnei Noah espalhados por todo o território nacional. Temos, por exemplo, na nossa cidade de Barra dos Coqueiros e Aracaju, temos uma comunidade. Temos também comunidade na cidade de Fortaleza, sob a supervisão do emissário Ayrton. Temos também em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, sob a direção do emissário Maurício Coelho, supervisão estadual do nosso emissário estadual Pedro. E temos também em Recife, sob supervisão do emissário Pedro. Petrolina também, do emissário Pedro. E temos mais comunidades. Em São Paulo, principalmente em São Paulo,
Temos a nossa também Sinagoga Beninoa, sobre a direção do Marmol. Bahia, nós temos em Salvador, temos uma comunidade sob a direção do emissário Orli. Também na Bahia, em outros lugares do estado, sob a supervisão do emissário Mário Leal. E assim espalhados por todo o canto, temos também em todo o território mineiro, sob a supervisão de Vânia Branco, e também sob a supervisão estadual do emissário André Santos. E são muitos outros lugares a gente vai falando de pouquinho a pouquinho para vocês, ok? Qualquer dúvida, quer saber onde tem uma comunidade beninoa mais perto de você, você também pode enviar o WhatsApp para 79998 166878. 79998 166878. Então, gente, essa foi a nossa aula. Não tivemos perguntas hoje. Isso significa que todos entenderam o conteúdo. Depois estarei passando para vocês a atividade de número 5. A atividade que eu postar hoje, você pode me entregar até a próxima quarta-feira. Amanhã estamos de volta às 9 horas da noite com a aula de número 6. Vai ser a última aula dessa disciplina, inclusive. Os aprovados dessa disciplina, na semana que vem, na próxima quinta-feira, semana que vem, eles avançarão para a disciplina Gilui Arayot, onde estudarão sobre todas as regras, ramificações, as alahot, né, a respeito de não praticar imoralidade e, é claro, de respeitar o relacionamento entre cônjuges, o casamento, o matrimônio. Veremos todas as regras a este respeito também na próxima disciplina que vai começar, onde todos os aprovados para essa disciplina avançarão para a próxima. Então, essa é a nossa Academia de Noé. Eu sou Antônio, emissário da cidade de Aracaju e também de Barra dos Coqueiros, e emissário regional do setor 2 do Nordeste. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Até daqui a pouquinho com a contagem do Homer. Shalom, shalom a todos.